Olá, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que a presença do Espírito Santo te ilumine. Hoje nós vamos falar sobre mais uma mensagem, uma palavra que trata da fidelidade do homem para com Deus. Mas antes, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e encurve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. O Senhor disse, está escrito na tua palavra, que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, que ali o Senhor estará. Meu Deus amado e meu eterno Pai, se faz presente em nosso meio, se faz presente na vida dessa pessoa que fecha os olhos, mas abre o coração diante da tua presença para buscar a paz que vem do Senhor, para buscar a segurança que o Senhor pode dar. O Senhor disse, está escrito na tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos garante paz, o Senhor nos garante vitória, mas nós temos que nos preparar, temos que te conhecer, temos buscar a tua presença, e é isso, Senhor, que nós temos feito. Nós temos nos reunido para aprender mais sobre a palavra do Senhor, para aprender mais sobre o Senhor em nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Eu quero pedir perdão a vocês já, porque hoje a palavra vai ser um pouco mais rápida, né? Eu tenho tido meus horários bem apertados, mas o meu compromisso, eu não quebro o meu compromisso, o meu acordo, primeiro com Deus, depois com você, de toda quinta-feira, trazer uma mensagem, ainda mais que nós estamos fazendo uma campanha. E essa campanha nós estamos tratando do medo, da ansiedade, dos problemas da alma. E eu tenho batido numa tecla muito importante. Olha, tem duas situações que são responsáveis pela derrota do ser humano. Uma delas é quando ele se torna egoísta, orgulhoso, e ele, por causa de uma ferida que alguém causou, um desejo de vingança, ele não enxerga mais nada, ele não vê mais nada, ele só vê o objetivo da vingança, tá? E o outro é a infidelidade para com Deus. Você, quando não atribui valor às coisas de Deus, você, quando não atribui valor à obra de Deus, à necessidade de você estar na presença de Deus, então, meu amigo, a Bíblia diz que você fica desprotegido. O diabo, ele não quer simplesmente lhe destruir brigando com você, não. Ele quer primeiro que você desista, ele quer que você perca a esperança, depois vem e ele acaba com o resto. A mensagem de hoje fala sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Antes de eu falar de dízimo e oferta, tá? Já estou falando sobre o assunto, porque se você não se interessar, você pode desligar o vídeo e ir embora. Você pode ver outra mensagem qualquer. Se você não se interessar, você pode estar vendo política aí, tá? É porque os políticos, eles trazem a verdade, a palavra de Deus mentira, não é assim? Né? Você pode estar vendo isso. A escolha, ela é sua. Mas antes de falar sobre dízimo e oferta, eu quero falar de uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passam, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que
tudo se cumpra. Então a palavra de Deus está aí e vai se cumprir. Ou inteligência pura, ou para o bem, ou para o mal. A palavra de Deus, ela não precisa se cumprir necessariamente para o mal. Por mais que os homens enxergam que o mal está aí, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Não, o mal está aí porque os homens escolheram o mal e, como consequência, estão colhendo o mal. A palavra de Deus sempre tem duas vias. A palavra de Deus sempre demonstra dois caminhos, um de bênção e um de maldição. A escolha continua sendo tua. Amém? Ok. Então diz: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse mandamento do jeito que ele é, será considerado grande no reino de Deus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, tá? Jesus estava ensinando aos seus discípulos, aos seus seguidores, que se a justiça deles, ou seja, a conduta cristã deles, a obediência deles a Deus, a fidelidade deles a Deus, não fosse muito maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, olha que não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente ter um título. Eu quero deixar claro que Jesus ensinava no mesmo templo que os escribas e fariseus, e Jesus não lhe seguia o testemunho. Jesus não concordava com as ações dos escribas e dos fariseus, que conhecia muito as escrituras sagradas, mas usava para o seu benefício próprio, tá? A Bíblia diz que você tem que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é e não querer transformar a Bíblia em objeto de benefício próprio. Toma cuidado. Uma coisa é você ser abençoado por Deus, uma coisa é você prosperar por obedecer a Deus. Outra coisa é você tirar vantagem, tá? Do nome de Deus, da palavra de Deus, da conduta cristã, sem mesmo, na verdade, obedecer e adulterando o que diz as Escrituras Sagradas. Lá no livro de Malaquias, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do verso 6 em diante, o Senhor diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu quero que vocês entendam duas situações para Jacó, tá? A primeira situação: o povo de Israel era de fato filhos de Jacó, tá? Então, a nação israelita, ela nasce da promessa de Deus feita a Abraão, tá? A nação israelita nasce da promessa de Deus feita a Abraão. Abraão se torna pai de Isaque, Isaque se torna pai de Jacó, e Jacó se torna pai das 12 tribos de Israel. Até aí tudo bem? Pronto. Esse é um dos significados de o Senhor falar vosso pai, Jacó, ou vós filhos de Jacó. O segundo, e esse é muito importante que você entenda, não adultera o outro, era a condição de Jacó. A condição de Jacó quando ele tinha o nome de Jacó, e a condição de Jacó quando ele passou a ser chamado de Israel. Presta atenção. Quem era Jacó? O homem, quando tinha o nome de Jacó, ele era oportunista. Ele só pensava nele mesmo. Ele não ligava para a dificuldade dos outros. Eu poderia fazer um estudo aqui sobre Jacó para atestar o que eu estou lhe dizendo, tá? Mas
você pode examinar as Escrituras Sagradas e você vai ver que Jacó comprou o direito de primogenitura do irmão por um guisado, um prato de comida, tá? Jacó, quando ele se viu sendo trapaceado, ele começou a listrar varas e transportou todo o gado forte para o rebanho dele. O gado que antes era liso, né? As ovelhas, toda a criação de animais que antes era lisa, se tornou salpicada e malhada. Os fracos ele deixou lá, os fortes ele trouxe para ele. Então, Jacó também foi enganado. Ele recebeu uma mulher no lugar da outra, teve que trabalhar 14 anos pela mulher que amava, quando na verdade só precisava trabalhar 7. Ainda trabalhou mais 7 anos para poder construir a sua riqueza. Então, Jacó, ele foi durante 21 anos escravo de sua palavra, escravo de um homem que também quis tirar vantagem dele. É claro que no final o Senhor foi por Jacó, por quê? Porque Deus tinha promessa na vida de Jacó. Mas esse Jacó aqui, tá? Apesar de Jacó ser o pai das 12 tribos de Israel, esse Jacó aqui é o trapaceiro, é o cara oportunista, é o cara que só se preocupa com ele. E o Senhor está dizendo que aquele povo era exatamente como Jacó. Hoje, por que as pessoas hoje têm sofrido? Porque as pessoas, elas tentam tirar vantagem, elas tentam se dar de bem, sem pensar em quem vai causar prejuízo, sem pensar em quem vai causar dor. É isso que elas fazem. Continua. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tá? Então, hoje as pessoas não estão preocupadas, as pessoas estão procurando igreja, estão procurando religiões que prega para elas aquilo que elas querem. As pessoas hoje, quer dizer, está uma palhaçada, gente. Chega a ser nojento. As pessoas usando a Bíblia para defender candidato A, defender candidato B, né? Existem alguns acertos, mas a maioria do uso da Escritura são erros, e erros graves, tá? As pessoas têm pegado a Escritura Sagrada e têm banalizado o Evangelho, tá? Banalizado a palavra de Deus, têm transformado o templo, a casa de Deus, separado em grupos. Você vê lá Paulo falando de Coríntios, que Coríntios era separado em grupos, tinha grupos políticos, e Paulo condenou aquilo, tá? Não estou dizendo que os grupos políticos da igreja em Coríntios era exatamente o que nós conhecemos hoje por grupo político, mas cada grupo tinha seu interesse, se é que você me entende. E isso causava divisão dentro da igreja. E isso tirava a igreja do foco, do objetivo principal, que é pregar o Evangelho. Eu tenho que tomar uma posição política? Tenho. Eu tenho que ensinar o povo a escolher politicamente? Tenho. Mas segundo o que diz a Escritura Sagrada, eu não posso transformar a igreja num palanque, eu não posso criar inimizade entre irmãos. A Bíblia diz que se eu tenho um irmão que ele é tolo, se eu tenho um irmão que ele tem dificuldade de entender, a Bíblia diz que eu tenho que ter paciência com ele. Eu tenho que ensinar e a demonstrar a palavra de Deus com paciência. E o Senhor diz assim: toma cuidado, porque as trevas, presta atenção, as trevas, elas têm astúcia. O que é que acontece comigo e com você, cidadão de bem? Nossa vida é vida corrida. Nossa vida é vida agitada. E quando chega alguém que não entende muito determinado assunto, que você conhece muito bem, que você tem experiência com aquele assunto, e você fala com a pessoa e a pessoa tema com você,
Muitas vezes sua vida é tão corrida. Talvez aquela pessoa que está teimando com você não paga as contas, não tem responsabilidade com nada, leva a vida à toa. E você, muitas vezes, tem uma vida corrida, uma vida estressada, a sua vida não é fácil. E quando você vê aquela pessoa teimando com você, e é uma pessoa que não tem responsabilidade com nada, e muitas vezes precisa da sua ajuda, você olha para aquela pessoa e diz assim: poxa, ei, não tenho paciência com você, não dá para falar com você. E a Bíblia diz que você não pode ser assim. A Bíblia diz que você tem que pisar um pouco no freio e buscar de Deus paciência. Existe um momento que você tem que ser enérgico, sim, mas você tem que buscar de Deus paciência. Então olha que as pessoas se tornaram hoje egoístas, oportunistas, estão mudando a palavra de Deus segundo a própria vontade, seguindo mandamentos que são de homens. E continua, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Por quê? Porque aquele povo já não ligava mais para a igreja, né? Eu abri o Facebook e eu vi lá no Facebook uma mensagem falando que o dízimo foi abolido. Eu já mostrei aqui no que diz a palavra do Senhor de modo simples, que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. O que Jesus mudou, ele disse que foi a guarda do sábado. E você vai ver lá na convenção de Paulo sobre alimentos imundos. Não considere imundo aquilo que Deus abençoou. Mas o não comer o sangue, o contribuir e ajudar pela obra de Deus, nada disso foi abolido. Mesmo porque Deus orientou o povo do passado a construir o templo. Quando Jesus disse que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará. Quando Jesus disse que o local onde você se reúne, o Senhor está presente, não é que ele tirou a obrigação da existência do templo, da igreja, de maneira alguma. Quando Jesus falou sobre isso, é porque o Senhor, Deus, ele está acima do tempo e do espaço. E ele sabia que a salvação não estava concentrada naquele povo que estava perto de Jerusalém e ia para Jerusalém para adorar. A salvação, ela ia alcançar as pessoas mais distantes, dos lugares mais remotos. A palavra de Deus iria alcançar. E esse evangelho seria pregado no mundo todo. Olha aqui, quando Jesus fala com a samaritana, ele diz: não sabeis? A salvação vem dos judeus. Tá? Então, pastor, tudo bem. Então, quando Jesus falou onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará. E o próprio Jesus ia e ensinava no templo. Mas por que Jesus, ele também ensinava nas praças, nas ruas, nas casas? Porque a Bíblia diz que o Evangelho, a palavra de Deus, deve ser pregado em tempo e fora de tempo. Quando você está em qualquer lugar, você fala de política, não é verdade? Quando você está em qualquer lugar, você fala de futebol, não é verdade? Mas a partida de futebol acontece na arena. A política, ela se concentra em seus comícios, em seus gabinetes, em seus comitês. Quer dizer, você vê que as pessoas falam o tempo todo da política, do futebol, mas essas coisas têm os seus lugares, têm as suas bases. E olha que você não precisa discutir isso o tempo todo, você não tem necessidade de discutir esse assunto o tempo todo. Mas a palavra de Deus, a lei de Deus, você tem que meditar nela de dia e de noite. Tem pessoas aí dizendo que não pode construir templo, que não se deve construir templo. Por que é que estão fazendo isso? Por que é que está sendo pregado isso? Porque hoje, quem é que trata o drogado?
É o governo? Bota no comentário qual o setor do governo, qual o governo, em que lugar está essa repartição pública, que eu não conheço, que trata de drogado, porque eu não conheço. Agora, se você coloca em qualquer parte do Google, pesquisa, tratamento a dependente químico, trabalho de acolhimento a quem foi presidiário, aí você vai ver a igreja. Você vai ver esta ou aquela denominação, tá? Então a casa de Deus, ela é construída primeiro para acolher você e dar uma direção espiritual a você. Mas a igreja também acolhe o necessitado. A igreja também acolhe a viúva. Você vê a carta de Paulo, você vê a fundação das igrejas por onde os apóstolos passavam. Então você já não acredita mais nos ensinamentos dos apóstolos? Então a palavra de Deus, ela se contradiz? Por favor, gente, vamos vigiar. Vamos prestar atenção para não cair no engano. Aparece um Zé que você nunca viu na tua frente, diz que é pastor, começa a falar da Bíblia, não prova nada do que diz as Escrituras, prega um versículo isolado e lhe convence a ser uma pessoa contra a fé, contra a palavra de Deus. Toma cuidado. No verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então Deus faz uma cobrança ao seu povo. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Essa pregação não é para você que não é povo de Deus. Você que não é povo de Deus, essa pregação não é para você. Você é um curioso, você é um simpatizante, tá tudo bem. Você é povo de Deus, essa pregação é para você, tá? Então, roubará o homem a Deus? Então as pessoas, será que o homem é capaz de roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Eu quero que você preste bem atenção, porque muitas pessoas pegam a nação toda e quer trazer para qualquer nação. Não, isso não é para qualquer nação, é para aquela nação, tá? Você faz parte de um povo, você é enxertado naquele povo, você se tornou parte daquele povo, mas a palavra de Deus foi para aquela nação. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Por que para aquela nação? Porque a sua Constituição, por mais que ainda seja uma Constituição séria, a minha Constituição, a Constituição brasileira, hoje ela está sendo alterada para agradar o mundo das trevas, tá? Houve um tempo até que se previa punição para adultério. Hoje, como a prostituição é uma coisa comum e liberada, então não se prevê punição para adultério, mas se previa punição para adultério, tá? Então, hoje, o que é que o nosso país está querendo fazer? Os juízes, as pessoas ligadas à justiça, estão querendo agora julgar o que se pode ou não pregar dentro da igreja. Isso já está acontecendo. E é bom você tomar cuidado, tá? Mas não quero falar sobre isso agora. Vou falar sobre esse assunto, mas não é agora não, tá? Eu vou deixar bem claro o tema quando eu falar sobre esse assunto e eu vou vir arrebentando. Mas eu vou esperar uma coisa acontecer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir e infelizmente está se cumprindo para o mal das pessoas, tá? Por quê? Porque os bons estão sendo omissos e os maus estão prevalecendo, porque a Bíblia diz que eles iriam prevalecer. Mas vamos continuar então. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Que nação? O povo de Deus, tá? Se você se tornou pela fé filho de Abraão, você entendeu?
Porque essa palavra não é para estranho, essa palavra é para aqueles que são tementes a Deus, essa palavra é para o povo de Deus, não é para o estranho. Então, se você se tornou filho de Abraão pela fé, a Bíblia diz que você tem que ser fiel a Deus. Qual é a ordem de Deus para você, para que você não seja amaldiçoado? Porque tem gente que faz o seguinte, tem gente que apresenta o dízimo e a oferta da mentira. Tem gente que apresenta o dízimo e a oferta de Ananias e Safira. O que foi que Ananias e Safira fez? Pegou, levou a metade, apresentou aos apóstolos e achou que aquilo seria o suficiente. Qual foi o pago de Ananias e Safira? Morreram. O que é que as pessoas têm feito na igreja? Têm separado uma oferta, têm separado um dízimo, que não é a oferta que o Senhor tocou no teu coração para você dar, que não é o dízimo que representa a 10ª parte daquilo que você ganha, e apresenta na igreja, apresenta no canal. Não, eu estou dando satisfação ao pastor. Não, gente, não, você não precisa dar satisfação a homem nenhum. Esses homens que estão à frente para cuidar de você espiritualmente falando, pregar o evangelho, esses homens que você mantém para cuidar de você e dos seus irmãos em Cristo Jesus, quando você faz isso, é cumprimento que diz a palavra de Deus. Não é para que o pastor fique com cara feia ou cara feliz, não. Se ele vai ficar com cara feia ou com cara feliz, é problema dele. Se ele vai ficar triste ou alegre, é problema dele. Quando você é fiel a Deus, escuta essa. Quando você é fiel a Deus do seu dízimo, na sua oferta, você apresenta a sua fidelidade para com Deus. Você está honrando aquele homem de Deus que cuida de você, está tudo bem. Você está honrando aquela igreja que você faz parte, está tudo bem. Mas não fique pensando você que quando você pega uma parte para você e apresenta outra, que você está sendo fiel a Deus. Você está até prestando contas à igreja, mas você não vai alcançar, porque a bênção não vem da igreja. A bênção vem de Deus. A igreja é como se fosse uma escola da fé. Você aprende a ser fiel a Deus. Esse canal é como se fosse uma escola da fé. Você aprende a ser fiel a Deus. E aí vem a ordem. Qual é a ordem? Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então o Senhor, ele garante para você vitória. O Senhor garante para você bênção sem medida. Não é você chegar e se conformar. Não, mas a Bíblia diz, pastor, tende o que comer, tende o que vestir, dá graças a Deus. Verdade? Verdade. A Bíblia fala sobre isso para você não andar resmungando contra Deus, tá? Mas o Senhor não manda você ser ocioso, o Senhor não manda você ser parasita, o Senhor não manda você preguiçoso, tá? O Senhor diz que vai abençoar e prosperar a obra das tuas mãos. O Senhor Jesus se revoltou quando não concordou com algo. Jesus chega para a figueira, procura figos, não encontra. Jesus olha para a figueira e está lá o falso alerta de que tinha figos. Jesus olha para a figueira e não tinha nada. E Jesus estava com fome. Nunca mais nasça fruto de ti. Figueira morreu. Está entendendo? Jesus não se conformou. Amém? Jesus não se conformou. Ele queria o fruto. Ele queria comer. Não tinha. Quando Jesus estava reunido com a multidão, Jesus não aceitou liberar aquela multidão com fome. O Senhor Jesus estava com os discípulos, tá? O Senhor Jesus chega na praia, os discípulos estão pescando, não pega nada, e Jesus está lá preparando o café da manhã. E Jesus pergunta: e aí, tem que peixe aqui para a gente tomar o café? O discípulo não pegou nada. Joga de novo.
Tô mandando, rapaz, joga de novo. Vem lá a quantidade de peixe, Jesus pega lá da rede o peixe e faz aquele café da manhã com os discípulos. Não estou dizendo a você que você vai ficar conformado com o problema que você tem. Você vai agradecer a Deus pela sua vida, você vai agradecer a Deus pela luta que você está enfrentando, você vai agradecer a Deus pelo problema que você está passando, mas você vai lutar para vencer cada um deles. Então o Senhor disse: traga-me, seja fiel e provai-me nisso. Aí sabe o que é que tem gente que faz? Tem gente que apresenta a metade, tem gente que apresenta menos que a metade, tem gente que não é fiel, dá quando acha que deve ou quando acha que pode, e aí chega e diz assim: poxa pastor, eu dou meu dízimo e minha oferta na igreja e minha vida está uma droga. Aí você pode até tentar enganar o pastor que é homem igual a você, ou você acha que é homem igual a você, mas a Bíblia diz que você não pode enganar a Deus, tá? Então eu estou falando com você que está passando com problema financeiro e é povo de Deus. Eu estou falando com você que está passando por problema financeiro e é igreja de Cristo Jesus. Ou você é fiel a Deus e garante a bênção de Deus na tua vida, ou você fica preocupado em faltar e vai faltar. E eu, por favor, não culpa Deus, não culpa a obra de Deus, não me culpe, tá? Se você nem coopera com esse canal: ah pastor, estou participando da oração, Deus me abençoou a primeira, a segunda, a terceira, agora não tem mais nada. Não culpe a mim não. É por isso que todas as orações que eu trago para esse canal, eu trago também uma mensagem, eu trago também uma palavra. Todas as vezes que eu trago para esse canal uma mensagem e uma oração, uma mensagem e uma oração. E acredite em mim, seria mais fácil eu trazer somente orações, botar imagens bonitas, repetir. Sabe por quê? Porque o YouTube ia me dar um bocado de views. O YouTube ia me deixar rico. Você já viu quanto influencer tem aí rico? Eu não consigo ser influencer. Eu sou pregador do Evangelho. E aí, sabe, você que foi abençoado porque ouviu a mensagem e seguiu o meu conselho? Não seria, porque não teria mensagem nem pregação. Não é verdade? Você que conseguiu a bênção para a família através desse canal, através do aconselhamento, não conseguiria. E eu seria responsável diante de Deus. Então eu escolhi ser pastor e não influencer. Eu escolhi pregar o Evangelho, confiar no Senhor, esperar que o Senhor levante para mim as viúvas de Sarepta e fazer a obra de Deus do jeito que ela tem que ser feita. E aí o Senhor tem uma promessa para você. Quem não é fiel, pode pausar, tchau. Não, pastor, peraí, eu quero ser abençoado. Mas essa promessa só é para o fiel. Essa promessa só é para aqueles que querem realmente colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quantos aí ganham muito dinheiro, e gasta com os vícios e com a prostituição, e não tem nada? Tem pessoas que ganham muito dinheiro e você entra na casa da pessoa, é uma casa vazia, não tem nada. Aí para disfarçar, olha para você e diz assim: não liga não, é casa de pobre. Não é casa de pobre, não é casa de derrotado. Há uma diferença entre o pobre e o derrotado. O pobre é aquela pessoa que não tem recurso. O derrotado é aquela pessoa que destrói os seus recursos. Tá? Não confunda as bolas não. E tá aqui, ó: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Aquilo que é seu, aquilo que você conquistou, não vai ser destruído. A vossa vide do campo não será estéril, você vai ter recurso,
Você vai ter bem. Deus vai prosperar a obra das tuas mãos. Eu tenho um bocado de filho da fé teimoso. Meu Deus, teimoso. Eu tenho um povo que me segue teimoso. Está com um problema? Não, pastor, ore por mim, vou ser fiel, vou ajudar. Aí pega o envelope, é dizimista, ajuda, tal. Jesus abençoa. Aí esquece a fidelidade para com Deus. Aí daqui a pouco o cinto aperta de novo e volta, pastor. Sabe o que é, pastor? Estou com problema, pastor, não sei o que é. Não sei o que é que está acontecendo na minha vida não, pastor. Está tudo dando errado. Aí eu dou aquela paradinha e faço aquela pergunta, não sabe mesmo não? Aí a pessoa, não, pastor, até sei, né? Esse mês, que mês? Tem gente que já está para anos que não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu não estou falando aqui no canal não, porque o canal é jovem. Eu estou começando a pedir ajuda para o canal agora, tá? Eu estou falando aqueles que não são fiel a Deus de jeito nenhum. Muitas vezes congrega, faz parte de uma congregação e não ajuda a obra de Deus naquele lugar. Não contribui. Você que não congrega, você que só está aprendendo aqui, você que está crescendo através desse canal, seja fiel, apresente a Deus o seu dízimo, apresente a Deus uma oferta de amor. Você quer fazer um teste, quer testar aqui esse canal, Jesus que está tomando conta, porque eu tentei parar. Eu tentei parar, e não foi nenhuma nem duas vezes, e o Senhor me incomodou para eu não parar. Eu tentei parar. Mas você quer fazer um teste? Faça uma oferta de amor nesse canal. Anote o dia que você fez a oferta no seu caderno do seu coração. Você fez essa oferta de amor? Eu quero que embaixo da data que você anotou a oferta de amor, você anote, você copie, vá lá em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Isso vai ser prova de que a palavra de Deus não muda. O homem é canalha, o homem muda o tempo todo. Deus é fiel o tempo todo, tá? Aí você vai anotar embaixo dessa data, você vai anotar isso aqui: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que eu falei que a palavra de Deus, ela foi voltada para a nação de Israel, e você se torna um cidadão israelita ou membro do povo de Deus enxertado quando você passa a colocar em prática a palavra de Deus? Lembra disso? Porque a palavra de Deus, gente, não se contradiz. Você não tem que pegar a Bíblia e inventar historinha, não. Olha o verso 12. Todas as nações, todos os outros povos que não é o povo de Deus, vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo que não é o povo de Deus que te conhece, vai reconhecer a prosperidade de Deus na tua vida. Amém? Pega essa bênção para você. Pega essa vitória para você. Aqueles que não conhecem a Deus e estão acompanhando você, a sua luta, o seu sofrimento, você andando a pé por não ter o dinheiro do transporte, você fazendo uma refeição um dia porque não tem o dinheiro para fazer várias, você economizando o dinheiro porque as coisas ficaram apertadas para você, mas você não desistiu, você não se desesperou, você se mantém confiante em Deus. Então vai a minha palavra para você, que não é a minha, é a de Deus. Aqueles povos, aquelas nações, aquele povo estranho vai olhar para você e vai reconhecer que você é de Deus. Vai olhar para você e vai reconhecer que Deus te levantou para te honrar,
Receba a bênção de Deus na tua vida. Mas não receba só de boquinha, de papinho, não. Receba de fato e de verdade. Pastor, eu até hoje estava sendo infiel a Deus. Agora mesmo, separe o que é do Senhor. Agora mesmo, separe o que pertence a Deus. Escuta meu conselho. E olha a sua vida esse mês. Agora mesmo, separe aquilo que é de Deus. Você congrega, você faz parte de uma congregação séria. Deus tem te abençoado lá. Deus parou de te abençoar quando você se tornou infiel. Volta a ser fiel lá. Mas eu quero que você faça a sua oferta especial aqui. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você faça a sua oferta especial aqui e coloca no caderno a data de hoje, porque Deus vai provar a você que o Senhor não me colocou aqui na tua vida por acaso, tá? E você vai colocar a data de hoje, vai colocar embaixo a data de hoje e você vai colocar esse versículo, para você se lembrar, o versículo 11 e o versículo 12. Para você se lembrar que Deus tem promessa na tua vida, porque você não é uma nação estranha, você não é um povo estranho, você faz parte do povo de Deus, você é enxertado como filho de Abraão. Deus lá atrás escolheu a Abraão e disse: ninguém poderá resistir, você nem a tua descendência. Jesus vem e traz salvação para todo que nele crê. E a promessa que Deus fez a Abraão é repassada para você, que ninguém poderá resistir você, nem os teus filhos, enquanto você for fiel a Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, essa é a palavra de hoje, um pouco mais curta, porque realmente estou correndo. Ainda o Senhor não me deu a graça de depender da obra, de depender somente do Evangelho. Eu tenho minha vida secular, então eu preciso dar atenção à minha vida secular. Mas eu conto muito com a ajuda para manter a estabilidade do canal com esse nível que ele está, de pregação do Evangelho em o nome do Senhor Jesus. Por favor, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e curve a sua cabeça em nome de Jesus. Você que não estava sendo fiel, você que estava afastado de Deus, você que não estava trazendo à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, você que deixou de ajudar a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, o Senhor não colocará sobre o muito. Mas aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Espírito Santo, eu estendo a minha mão na direção do teu povo. Aqueles, meu Deus, que até esse momento estavam sendo infiéis, perdoa. Eu sei, meu Deus, que alguns deles tomaram prejuízos muito grandes, prejuízos muito além do que seria a ajuda deles, como dízimo e como oferta. Meu Deus, mas o Senhor diz na tua palavra que o cair é do homem, o levantar é de Deus. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor está pronto, o Senhor está disposto a abençoar aqueles que se voltam para o Senhor. Aqui mesmo, em Malaquias, o Senhor diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Meu Deus amado, meu Pai, olha essas pessoas, meu Pai, que têm se tornado para o Senhor, essas pessoas que têm se aproximado da Tua presença, essas pessoas, meu Deus, que têm buscado a fidelidade para contigo. Eu te peço, meu Senhor, vim prosperar a obra das mãos dessa pessoa. Como hoje em especial uma mensagem voltada para a vida financeira, eu estendo a mão esquerda. O Senhor diz que na mão esquerda o Senhor tem todo o ouro e toda a prata. E eu estendo a minha mão esquerda na direção do teu povo, na direção daqueles que cooperam comigo. Essa pessoa, meu Deus,
que coopera comigo. Essa pessoa, meu Deus, que quer ser abençoada. Essa pessoa que coopera com a tua obra. Essa pessoa que quer ser abençoada. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, vem abençoar essa pessoa. Vem prosperar a obra das mãos dessa pessoa. Talvez o mundo já veja essa pessoa como fracassada. Talvez essa pessoa tenha olhado para si própria como fracassada. Mas eu te peço, ó meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, prospera a obra das mãos dessa pessoa. Tudo que essa pessoa fizer, tudo que essa pessoa tocar, que venha a ser abençoado a partir deste momento, em nome de Jesus. Meu Deus, Davi disse: fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a descendência a mendigar o pão. Que seja a mão do Senhor, confirmando as bênçãos e as vitórias do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família. Meu Deus, não permita que o salário dessa pessoa venha atrasar. Não permita, meu Deus, que o dinheiro dessa pessoa venha a ser retido. Não permita, meu Deus, que o devorador, que o minguador tenha força sobre a vida dessa pessoa. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, vem neste momento abençoar o teu povo. Vem neste momento abençoar a tua igreja. Vem neste momento prosperar a obra das mãos desses que têm orado comigo e que se declararam a partir deste momento fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça sobre esta família. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre, meu Pai, a vida de cada familiar, de cada ente querido. Meu Deus, não permita que o devorador venha através da família para destruir a vida financeira dessa pessoa. Repreende de dentro dessa casa, da vida desse familiar, o espírito do vício, o espírito do pânico, o espírito do medo. Meu Deus, traz bênção, traz vitória para essa família, por amor desta pessoa que ora comigo, em o nome de Jesus. Estende as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem eu amo, em um nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus prospere a obra das tuas mãos. Faz esse teste, seja fiel a Deus, para que Deus venha prosperar tudo aquilo que você venha a fazer, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a paz.